Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aí resolver o último exercício da semana 6 da disciplina de estatística do pessoal da licenciatura em matemática. Somente lembrando que esse exercício eu deixei para gravar depois da live do professor da disciplina, ok? Cuidado que não é da minha live, tá? Eu deixei para gravar depois da live do professor da disciplina da Univesp. A minha live, já vou até deixar aqui o anúncio, está marcado para amanhã, sexta-feira. Amanhã é dia 18, às 20 horas. 18 de junho, amanhã, às 20 horas. Não percam aí a minha live, que a gente vai fazer bastante exercício aí para tentar ajudar o máximo possível vocês aí na prova. Mas eu deixei para gravar esse exercício depois da live do professor, não da minha. Depois da live do professor, por quê? Porque eu queria ver se o professor falasse dessa questão e para ver o que ele ia falar dessa questão, e ele realmente falou dessa questão aqui. E aí tem alguns erros que eu não concordo referentes a esta questão. Um em relação à questão em si está fechada, ou seja, você tem que colocar uma alternativa, e da forma que ele resolveu. Não que a forma que ele resolveu está errada, mas a forma que ele resolveu não está certa segundo a aula que foi ofertada a vocês. Os vídeos que foram ofertados a vocês explica fazer de um jeito e ele fez de outro, ok? Os dois são considerados certos? Os dois podem ser considerados certos. Só que dado que o vídeo que foi ofertado a vocês mostra para fazer de um jeito, então eu acredito que nos exercícios, na revisão, na prova, tem que seguir aquele padrão que foi dado na aula, tá? Então vamos lá, eu vou resolver esse exercício como foi feito na live de revisão, tá? Para bater o resultado que está no gabarito. Quem quiser ver como eu resolveria, eu, professor Douglas Maioli, se eu fosse um estatístico e tivesse lá com esses dados, como eu organizaria essa tabela de frequências, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, desse vídeo, um outro exercício que é igualzinho esse e eu mostro como eu faria, tá? Aí eu vou deixar lá, porque esse exercício caiu 3 vezes para matemática, né? E uma vez eu já estaria absurdo. Por quê? Porque isso daqui não pode ser uma questão fechada. Aí caiu 3 vezes em 3 semanas diferentes fechadas, né? Na primeira vez que caiu, eu fiz um vídeo explicando como eu, professor Douglas Maioli, faria. Tem outras formas de fazer? Correto. Tem outras formas de fazer? Correto. Por isso que não dá para você falar assim, qual que é a frequência relativa da última classe, ou da primeira classe, ou da segunda classe. Por quê? Se você der uns dados e mandar o pessoal fazer uma tabela de frequências com intervalo definido por classes, pode ter, eu posso dar para 3 alunos e cada um fazer um jeito diferente e os 3 estarem certos. Então essa questão aqui tem que ser aberta. Dá os dados, manda fazer a tabela de frequência, a distribuição de frequência, e aí você vê se a lógica que eles usaram está correto. Pode ser diferente, mas pode estar os 3 certos. Por isso que não pode ser fechado. Então esse primeiro erro, que eu considero até o mais grave, é colocar essa questão aqui como fechada e ela não pode ser fechada. Se você vê no vídeo que eu deixei aqui, que foi a primeira vez que caiu esse exercício para o pessoal da matemática, eu fiz do meu jeito, não bateu com a resposta. E aí eu fiz de um outro jeito que eu fiquei tentando até bater com a resposta, tá? Então você vê que não é sempre aquele valor. Eu acho que aqui vai dar 0,35. Não é sempre que vai dar 0,35. Você pode fazer todos os passos corretamente e não dá 0,35. Do jeito que o professor fez, deu 0,35. Mas você pode fazer de outro jeito certo e dar outro valor. Tá? Por isso que esse é o primeiro erro e eu acho que é até o mais grave. Que é colocar essa questão aqui fechada dentro, sendo que essa questão tem liberdades para você escolher o K, o H, tem uma certa liberdade. Você não tem, não tem uma regra rígida, ó, você vai fazer a tabela de frequência desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Se você não fazer desse jeito, você vai ser preso, tá? Então, tipo, não tem uma regra rígida para fazer a tabela de frequência. Tem uma liberdade, você pode escolher arredondar o K para baixo, o K para cima, o H para baixo, o H para cima, sabe? E cada um vai dar uma resposta diferente. Por isso que o primeiro erro é a questão está fechada e não poderia. Se fosse uma questão aberta, não tinha problema nenhum. Outra coisa, então, eu vou resolver como o professor fez na live, mas não deixem de ver como eu resolveria no vídeo que está aqui embaixo, tá? Eu vou escrever como eu resolveria, vídeo mostrando como eu resolveria.
Aí se você quiser ver lá, tá, como eu resolveria essa questão. Se eu pegasse esses dados, se não fosse uma questão de prova, nada, né? Se eu pegasse esses dados, como que eu faria a distribuição de frequências, tá? Mas vamos lá resolver. Então vamos começar calculando aqui, ó, igual o professor fez na live, tá? Não é o jeito que eu resolveria, mas também não deixa de estar incorreto. Amplitude total, você pega o maior valor, que é 100, e tira o menor valor, que é 60. 100 menos 60 é 40. Aqui está a amplitude total. Aí ele vai calcular o K, que é a quantidade de classes, que é a raiz de N. No caso, eu tenho 20 dados, né? Então o K vai ser raiz de 20. E raiz de 20 vai dar 4,47, né? Já fizemos tanto esse exercício. 4,47. 4,47. E aí ele foi lá e arredondou o K para baixo. Ok? Posso arredondar o K para cima? Pode, não tem problema. Posso arredondar o K para baixo? Pode, eu até prefiro, porque o 4 está mais perto do 4,47 do que do 5. Né? Agora vamos calcular o H. O H é o quê? É o A sobre K. O A é 40, o K é 4. 40 sobre 4 é 10. Tá? E a quantidade de classes vezes a amplitude de cada classe deu 40, que é exatamente 40. Tá? Se a gente seguir o padrão que foi dado na aula, que é fechado do lado esquerdo e aberto do lado direito, o último elemento não vai entrar. Mas o que o professor fez? Ele fechou a última classe do lado direito também. Então o que ele fez? Ele começou lá, como é certinho, 40 igualzinho a amplitude, ele começou já do menor valor, 60. A amplitude de cada classe é 10, então a gente soma 10, né? 60 até 70, o outro 70 até 80, o outro 80 até 90, o outro 90 até 100. Ok? Só que no caso o 100 não está incluso. O que ele fez? Ele foi lá e fechou o 100. Professor, eu posso fechar desse jeito a última classe? Isso daqui, essa representação está correta matematicamente? Está correta. A tabela é sua. Se você quiser fechar o primeiro do lado direito e abrir do lado esquerdo, se você quiser deixar os dois fechados, os dois abertos, né? Você não pode dar só, prestar atenção que cada valor tem que estar em uma classe. Se você fazer desse jeito, por exemplo, aí o 70 está aqui e está aqui. Aí está errado, tá? Mas se você quiser fazer desse jeito assim, ó, pronto. Ó, o 70 está aqui. Tá errado matematicamente? Não tá errado matematicamente. Tá seguindo o padrão? Não tá seguindo o padrão. Então eu, professor Douglas Maioli, não gosto disso, de você ficar mudando o que está fechado, o que está aberto nessas classes. Por quê? Porque eu acredito que tem que seguir um padrão. Mesma coisa, eu vou colocar a primeira classe com uma amplitude 2. A segunda classe eu vou colocar com uma amplitude 10. A outra classe, você está mudando. Você matematicamente está certo? Você entende isso? Entende. Mas está seguindo padrão? Não está seguindo padrão. Então, por isso que eu, professor Douglas Maioli, gosto que seja seguindo um padrão. Mas está errado o professor fechar aqui? Não está errado. O errado tá porque eu concordo que tem que seguir um padrão. Ou seja, se você falou que é fechado de um lado e aberto do outro, faz isso para todas as classes. O professor que gravou os vídeos também concorda que tem que seguir esse padrão. E aí que começa a ter o erro, que é o vídeo que foi ofertado para vocês fala que não pode ter o H vezes K igual o A. Né? Ele fala lá no vídeo claramente que o H vezes K tem que ser maior que o A. Ele fala claramente isso no vídeo. Ok? Então, se o vídeo que foi ofertado para vocês fala isso, então vamos seguir esse padrão. Não dá para você fazer uma coisa no vídeo e outra coisa nos exercícios. Isso eu acho errado. Agora, se você pegar uma tabela desse jeito, tá errada? Não. Você faria isso desse jeito, professor Douglas Maioli? Não faria. Eu seguiria um padrão. Mas não está errado, tá? Então, só para deixar claro, isso daqui não está errado o que o professor fez. O que eu acho que está errado é ele fazer uma coisa que contradiz o que o vídeo passou para vocês. Eu vou terminar de resolver esse exercício e vou até passar para vocês o trecho certinho do vídeo que foi ofertado a vocês que fala isso, que o H vezes K tem que ser maior que A, não pode ser nem igual, porque senão o último não vai estar. Porque ele não concorda, no vídeo, professor do vídeo também, de fechar a última classe aqui.
Ele quer seguir esse padrão, fechar de um lado aberto do outro para todas as classes. Né? O vídeo até lá, eu já vou até falar, é na aula 16, no minuto 3h30 até 4h15, tá? Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois. Vamos terminar esse exercício. Vamos fazer então aqui, ó, vou pegar e colocar a frequência absoluta primeiro. Vamos contar quantos que estão na primeira classe? É do 60 até o 70 não incluso. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, tem 5 aqui, ó, do 60 e 70. Vamos contar agora da segunda classe, que é do 70 a 80, 80 não incluso. 70 a 80. 1, 2, 3. Só, né? 1, 2, 3. Agora do 80 e 90, 90 não incluso. 1, 2, 80 incluso, 3, 4, 5. Tá certo, né? 5. E do 90 até o 100 incluso agora, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Se eu for pegar a frequência relativa, no caso, o N é 20. Então, eu vou pegar e dividir cada um desses valores por 20. Então, vamos lá. 5 dividido por 20 dá 0,25. 0,25. 3 dividido por 20 dá 0,15. 5 dividido por 5. Por 20. 5 dividido por 20, 0,25. 7 dividido por 20, 0,35. E aí ele queria a frequência relativa da última classe, 0,35. Essa é a resposta que está lá no gabarito, considerando como correta. Ok? Mas se você fizesse, por exemplo, do jeito que eu fiz no vídeo, que eu deixei aqui na descrição do vídeo, você ia ver que a frequência relativa da última classe não daria 0,35. E o que eu fiz não está errado. Por isso que esse exercício fechado é o primeiro erro, que eu considero até o mais grave. E se você ver das outras vezes que caíram, a primeira classe 0,25, a segunda classe 0,15, ou seja, se você fazer desse jeitinho aqui, bate todas as respostas. Das 3 vezes que caiu para matemática esse exercício. O problema é que essa não é a única forma de fazer corretamente, né? E é uma forma até que eu não faria, porque ele fechou aqui a última classe na última classe, então ele não manteve o padrão aqui em todas as classes. Então eu não faria, mas não está incorreto, ok? Então ele pode fazer desse jeito? Pode. Ele pode cobrar essa questão fechada? Não. Aí não, tá? E outra coisa, pensando dentro da disciplina, poderia fazer desse jeito? Eu acredito que não, eu penso que não, porque no vídeo que foi ofertado a vocês, fala o contrário. Fala lá, ó, ele estabelece um padrão. Por exemplo, ó, o K, a gente vai calcular a raiz de N. E essa é a única forma de você calcular a quantidade de classe, raiz de N? Não, tem outras formas. Você pode calcular com logaritmo, tem outras formas de calcular a raiz de N. Mas na classe passou isso para vocês, então vocês vão resolver do jeito que o professor passou. Então, se o professor lá no vídeo explicou que o H vezes K tem que ser maior que A para você manter o padrão, sempre fechar de um lado aberto do outro, e se for igual, você tem que aumentar, então você teria que fazer isso durante a disciplina toda. Não dá para você... Isso é um problema de você ter um professor dando a disciplina, um professor fazendo os exercícios, né? E no caso de estatística tem o professor que gravou os vídeos, a maioria dos vídeos que vocês assistiram, na verdade ele gravou em 2 anos diferentes. Para o pessoal da computação foi 1 ano, para o pessoal da licenciatura em matemática foi outro ano. Mas os conteúdos são praticamente os mesmos, muda pouca coisa. Na última semana da computação foi um segundo professor. Na última semana da computação, da matemática também vocês viram, né? Aí falou um pouco de estatística na educação. Aí foi um terceiro professor. Quem era o professor responsável da computação, que fez os exercícios, foi uma professora, uma quarta professora. E quem foi responsável pela estatística para o pessoal da matemática foi um outro quinto professor. Então aí já são 5 professores e ainda tem eu no meio para embolar tudo, né? Se já bastasse um professor, eu entrei aí também para juntar mais um. Mas eu estou tentando aqui eu estou fazendo esse vídeo, vai ficar grande, né? Mas só para tentar deixar o mais claro possível para vocês essa questão, por que está errado e o que fazer na prova, tá? Antes de eu falar o que fazer na prova,
vamos ao vídeo. Eu vou mostrar agora exatamente a parte do vídeo que foi passado para vocês, que o professor fala. Ó, aqui nessa disciplina, H vezes K tem que ser maior que A. Não pode ser igual, porque senão o último elemento não vai estar incluso. Então você vai ter que arredondar, no caso ele arredondou os dois para cima. Por quê? Para o H vezes K ser maior que A. Ok? E ele fala isso claramente. E depois ele ainda fala, mas isso vai depender muito de cada pessoa que está construindo a tabela. Então presta atenção em duas coisas que ele vai falar. Que o H vezes K tem que ser maior que A, ou seja, ele estabeleceu um padrão, e nesse padrão, para ser fechado de um lado aberto do outro, o H vezes K não pode ser igual a A. Ele fala isso claramente, tem que ser maior que A. Primeira coisa, que aqui não está coerente com o que foi dado no vídeo para vocês. Segunda coisa que ele fala, essa tabela de frequências, depende de cada um que for fazer. Ou seja, não pode cair numa questão fechada esse tipo de questão. Então eu vou passar para o vídeo para vocês. Por favor, Univesp, não me dá strike por causa disso. Então eu já vou deixar para vocês. Ó, é a aula 16, ok? Que foi passado para o pessoal da licenciatura em matemática. Eu vou colocar até aqui, ó, na descrição. Aula 16 da Univesp. Qual que é o link da aula, tá? Até para servir também ali como referência, já que eu vou mostrar aqui no vídeo. Do minuto 3h30 até o 4h15. Então eu vou mostrar o vídeo agora. Se você não vê o vídeo e já vê eu falando de novo, quer dizer que eu precisei tirar o vídeo, porque não é direito meu, é direito da Univesp. Então eles podem pedir para eu tirar o vídeo do meu vídeo e eu vou ter que cortar essa parte que eu coloquei. Então se você está vendo e vê o vídeo, beleza, essa é a parte, mas vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo. Se a partir de agora você me vê, não vê o vídeo, quer dizer que eu precisei cortar, ok? Precisei cortar o vídeo porque a Univesp pediu. Então vamos lá para o vídeo da Univesp. Presta atenção nessas duas coisas que eu falei. Olá pessoal, vamos ver aqui o vídeo então. Eu não vou comentar nada enquanto o vídeo estiver rodando, porque eu posso precisar cortar talvez o vídeo nessa parte. Então eu vou comentar depois que passar o vídeo inteiro, tá? Mas tá lá, ó. Aula 16, tá lá no minuto 3h30. Vamos até o 4h15. Presta atenção bem. Depois que eu terminar o vídeo, aí a gente faz os comentários, tá? 74. Então, vamos arredondar os dois para cima, certo? Por quê? O H eu arredondo para cima, eu tenho H igual a 5. O K eu arredondo para cima, eu tenho K igual a 7. O A é 30, 7 vezes 5 é igual a 35. Compreende todo mundo, ou seja, cabe desde o 1,98 até o 2,28. Se eu tivesse arredondado o K para 6, eu teria 5 vezes 6 igual a 30, e aí ia dar certinho em cima da minha amplitude, mas um valor ia ficar para fora, por esse motivo que a gente aumentou o nosso valor do K, a gente arredondou para cima. Esse é um ponto importante, ou seja, a manipulação desses valores fica a cargo da pessoa que está fazendo o processamento das informações. Ok, ouviram? Vou voltar lá para o slide e a gente faz esses comentários desse vídeo. Ok? Então, ó, se você acabou de ver o vídeo, é que eu não cortei ainda. Se você não viu o vídeo que eu falei do professor, vai lá na aula 16, do minuto 3h30 até o 4h15. A aula 16 eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vê essa partezinha, aí vem aqui, volta aqui para ouvir meu comentário. Vocês viram que ele falou, olha, eu vou arredondar os dois para cima. Porque se eu arredondar esse daqui para baixo, o H vezes K fica igual ao A. E aí vai ficar um cara de fora, então eu não posso fazer isso. Porque ele queria seguir o padrão. Por quê? Porque não pode, porque se ele fizesse isso ia ser preso, igual foi feito aqui? Não, porque ele queria seguir um padrão. Fechado de um lado, aberto do outro, em todas as classes. Ok? Mas perceba que como a gente foi feito na live de revisão, o H vezes K, ó, 4 vezes 10, ficou exatamente igual ao A. A amplitude. Então, só para deixar claro de novo, isso aqui está errado? Não, mas não está coerente com o vídeo que foi passado para vocês, tá? Então, lá foi dado um padrão, nos exercícios foi utilizado outro padrão. Isso eu acho que é incorreto. Além de falar isso, que o H vezes K claramente não pode ser igual a no padrão que ele estabeleceu na aula, tem outra coisa. Ele falou, ó, mas isso depende da pessoa que está construindo a tabela de frequências. Então não tem uma forma correta de se fazer, uma única forma correta de se fazer. Então não dá para você
deixar uma questão dessa fechada. Então, esses dois erros aqui, ok? Lembrando, a forma de fazer não está errada. Eu não faria, mas não está errado. Os dois erros é colocar essa questão fechada e fazer de uma forma, aí sim, que contradiz o que foi passado na aula para vocês. Porque agora na prova, cai esse exercício, aí vocês têm que escolher. Será que eu faço errado perante os vídeos? Ou será que eu faço errado perante a live de revisão? Aí ficou uma situação difícil para vocês. O que eu for falar, qualquer forma que você fazer, se você fazer igual o professor lá na aula explicou e te derem errado, você pode entrar com recurso. Se você fala assim, ó, olha, na aula 16, entre o minuto 3 e 30 e 4 e 15 do vídeo que vocês da Univesp me ofertaram, tá falando que o H vezes K não pode ser igual ao A. Então eu segui o vídeo que vocês me ofertaram. O que eles podem fazer? Nada. Vão ter que dar correto para vocês. Pode demorar, mas você vai estar no seu direito. Se você fazer desse jeito que eu acabei de fazer, que foi na live, e te dar errado, você também pode falar assim, eu fiz igual o professor fez na live. A live que vocês ofertaram para mim, eu fiz igual o professor fez na live. Então me dá certo aí. Então a Univesp, como fez desse jeito, ela vai ter que aceitar os dois. E se não aceitar nenhum dos dois, você pode entrar como recurso. Ou você falando, olha, na aula 16, no minuto 3 e 34 e 15, o professor fala isso. Então eu estou certo, me dá meus pontos. Ou você pode falar assim, ó, lá na live de revisão, no minuto tal, o professor fala isso, me dá meus pontos, tá? Agora, o que eu, Douglas Maioli, faria como estatístico, eu já mostrei aqui no vídeo da descrição que eu comentei. Mas o que se eu fosse aluno da matemática e caísse da Univesp, turma 2020, e caísse exatamente esta questão na prova, ok? Como eu faria? Bom, quem que vai fazer os exercícios? É o professor do vídeo ou é o professor da live? É o professor da live. Quem que vai fazer o gabarito? Provavelmente vai ser o professor que deu a live, que é o professor responsável da disciplina. Então, eu Douglas Maioli, apesar de estatística, como estatístico faria de uma forma diferente, como aluno eu faria igual o professor que vai fazer a prova e que vai fazer o gabarito. Então, eu faria desse jeito aqui, tá? Na prova. Mesmo não concordando com todos os passos, mas eu faria na prova desse jeito. Porque o professor que vai fazer a prova, que vai fazer o gabarito, ele resolveu desse jeito. Tá? Então o que você pode fazer é, se você quiser fazer desse jeito igual o professor passou na live, pode fazer. Se te darem errado, aí você fala, ó, lá na live falou que isso daqui tá certo, tá? Mas se você quiser fazer, e se provavelmente pode ser uma questão fechada, aí então provavelmente pode ser que ele peça, ó, como ele pediu a primeira, a segunda e a quarta, a última, pode ser que na prova ele peça a terceira, tá? Então presta atenção nisso, que provavelmente vai ser 0,25. Se ele der esses mesmos números e pedir a da terceira, provavelmente vai ser 0,25, é do jeito que ele fez na live de revisão, tá? E se der uma questão aberta dessa, provavelmente o gabarito vai estar desse jeito, né? Eu não posso afirmar com 100% de certeza que eu não sei o que passa na cabeça das outras pessoas, eu sei o que passa na minha cabeça. Então eu acho que se tiver uma questão aberta, o gabarito vai estar desse jeito. Mas você tem como recorrer das duas formas. Se você fazer igual a live de revisão ou fazer igual foi explicado nas aulas, você pode recorrer, porque foi passado para você esses dois jeitos, então você pode escolher qual jeito você prefere fazer na prova. Então você não precisa se preocupar tanto assim com a prova, pode ficar mais calmo com a prova. Por quê? Porque você tem como recorrer, você tem ferramentas, ok? Tem ali gravações das lives e das aulas que você pode utilizar ali para recorrer, ok? Então não se preocupe tanto com essa questão. E se cair fechada, olha essa aula aqui, provavelmente eu chutaria, né? Como eu falei, eu não estou na cabeça das outras pessoas, eu estou na minha. Eu chutaria que como ele passou primeira, segunda e última, que na prova pode estar o 0,25, né? A menos que eu tenha furado aí com vocês e aí alguém da Univesp viu esse vídeo e falou assim, opa, essa questão estava aqui, vamos tirar. Não sei. Mas eu quero aí agradecer vocês que estão acompanhando aí o meu canal. Muitos acompanharam lá em pensamento computacional, em matemática básica, né? Aí a gente voltou aí para matemática no bimestre passado, na disciplina de matemática, e
agradecer a todo mundo que está acompanhando aí desde o começo, estatística também, ok? Não percam a live de revisão, agora a minha live de revisão, amanhã, porque eu estou postando esse vídeo quinta-feira, né? Amanhã, sexta-feira, dia 18 de junho, às 20 horas, ok? Abraços e bons estudos a todos.